Sexta-feira, estamos de volta. Eu, você e um convidado. O Resenha do Cangaço podcast, mais uma vez, está em campo. E desta vez, nós viemos à cidade de Antônio Martins, no oeste do Rio Grande do Norte, a 148 quilômetros de Mossoró. E viemos conversar com Luan Alendes Ferreira Batista, autor dessa obra aqui, ó. Lampião em Boa Esperança, atual Antônio Martins. Aqui em Antônio Martins foi um dos pontos, uma das vilas onde Lampião e seu bando passou indo em direção a Mossoró no dia 11 de junho de 1927. A cidade estava em festa. O padroeiro, Santo Antônio, estava recebendo as homenagens dos moradores da vila de Boa Esperança. E, no final de tarde, Lampião entra com o seu bando. E, como todos que conhecem um pouco do cangaço, Lampião, ele, quando planejou a invasão a Mossoró, ele se uniu a outros bandos. E o planejamento, a estratégia, na verdade, não foi de Lampião. A estratégia toda foi traçada no Ceará pelo coronel Isaías Arruda, por Macilon, por Sabino. Lampião foi um convidado pela sua força, pela sua liderança, pela sua estratégia, mas ele não conhecia o caminho que ele percorreria até chegar em Mossoró. Muitas surpresas, muita violência, muitas vítimas foram deixadas para trás e também muitas vítimas ainda cairiam nas mãos do cangaceiro Lampião e seu bando. E aqui, em Boa Esperança, hoje Antônio Martins, ele, assim como em outras cidades, também deixou suas vítimas. Ele saqueou, ele violentou, ele agrediu, ou seja, ele fez o que todo bandido, né, na sua ganância, na sua violência, costuma fazer. E hoje nós viemos aqui para conversar com o Luan. Luan, muito obrigado por receber a gente, amigo, na sua casa. Estamos aqui na casa de Luan, nesse espaço maravilhoso, para batermos um papo sobre o livro dele, Lampião em Boa Esperança, e um pouco também sobre sua trajetória como escritor, um pouco de outros assuntos que você que nos acompanha tem interesse em saber. Luan, amigo, muito obrigado mais uma vez. E eu começo logo lhe perguntando, você é historiador, como é que nasceu esse interesse pelo cangaço? Lemuel, antes de tudo, muito obrigado por você hoje estar aqui apresentando esse trabalho, que você sabe, como historiador, como pesquisador, como professor, né, que a gente às vezes se dedica a alguns trabalhos como esse, e só nós sabemos as dificuldades que se enfrentam, né, para que isso chegue às mãos do leitor, para que isso chegue a todas as pessoas que gostam desse assunto. Então, eu agradeço a você por estar hoje aqui na minha casa, na cidade de Antônio Martins, a antiga Boa Esperança, né? Parabéns pelo esse programa, que você leva muita informação sobre essa temática para as pessoas do Brasil inteiro. Seu programa hoje é um sucesso, não só nesse meio que a gente vive hoje e pesquisa dessa temática do cangaço nordeste, mas ela é um assunto que abrange o Brasil todo. Muita gente escuta o seu programa, vê o seu programa e admira o seu trabalho. Então, parabéns e muito obrigado por hoje você estar aqui, para a gente contar e bater um bate-papo sobre esse assunto, né? Esse livro, especificamente, meu irmão, essa pesquisa, ela é resultado de uma junção de ideias e pensamentos que você adquire desde a sua infância, né? Eu costumava escutar os mais velhos falarem, conversarem, né, nas calçadas, nas áreas das casas aqui na nossa cidade,
desde criança. Então é uma coisa que você se familiarizou desde muito tempo. Eu escutava isso aqui, só que faltava programação, faltava temporaneidade histórica, faltava você dar uma sequência, dar uma lógica aos acontecimentos. Muitos livros foram lançados sobre essa temática de Lampião nessa nossa região, da invasão a Mossoró, e sempre o assunto, em Boa Esperança, ficava em 2 folhas, 3 no máximo, nas outras biografias. Quando você lia, você ficava insatisfeito com a quantidade de informações. Eu, particularmente, sentia-se insatisfeito, porque tudo que eu sabia não cabia em 3 folhas. Fica aquela angústia, Fica né? aquela angústia. Pô, Então, aconteceram tantas coisas na minha cidade, na minha vila, e não exatamente. aparece nos livros de história. Pois é. E isso me incomodava. Então, esse livro foi realmente uma necessidade que a história precisava. Surgiu dessa necessidade. E eu só tive condição de colocar isso no papel, de ver essa pesquisa, planejá-la, depois que eu me formei em História. Sou formado em História pela UERN desde 2010. Não cheguei a ser seu aluno, porque o curso que eu fazia não era em Mossoró, era no núcleo que tinha na cidade de Alexandria. Mas muitos colegas lá da Faculdade de Mossoró, do núcleo da FAFIC lá, deu aula lá, Marcílio foi meu professor, o saudoso João Araújo, que a gente teve a perda dele recentemente, e muitos outros professores, né? Esse pessoal foi um pessoal muito importante na minha formação histórica, né? E depois que eu terminei História, como eu já era muito ligado a essa temática, cangaço, beatismo, coronelismo, secas, sempre fui fascinado por esses assuntos. Quando terminou meu curso, comecei a dar aula em escolas públicas, em escolas privadas, né? Mas sempre com aquela necessidade que eu sabia que existia de produzir um trabalho para essa nossa cidade sobre essa temática. Passagem do bando de Lampião aqui e aqueles mais de 70 cangaceiros que estavam com ele, precisava ser mostrada na totalidade, nos detalhes, com a quantidade de informações que realmente aconteceu. Então, depois que eu criei a perspectiva histórica, a consciência histórica de como fazer, eu fui produzindo aos poucos. E em 2019 eu comecei, 2018, 2019, 2020 a gente lançou, 2021 para 2022, né? Então foi uma pesquisa que foi de anos, mas que teoricamente ela começou só nos 3 últimos anos da pesquisa. Foi um trabalho de 3 anos de pesquisa, mas que engloba toda uma vida de informações, toda uma vida de sentimentos e de acontecimentos que eu escutava e tudo mais, mas sistematizar isso foi o mais complicado, mas a gente conseguiu. A gente percebe aqui no livro, para quem vai adquirir esse livro, você pode entrar em contato com o Resenha do Cangaço através do nosso e-mail, resenhadocangaço@gmail.com, né? Ou contato direto com o Luan, que ele encaminha através do correio até a sua casa. Esse livro aqui, né, você vai perceber que o autor, além das referências que ele trabalhou, como Sérgio Dantas, Raul Fernandes, né, ele trabalhou com depoimentos. E é interessante como ele trabalha esses depoimentos, porque não há uma linguagem pesada, carregada, aquela linguagem acadêmica que nós estamos acostumados a ler e a nos deparar com as obras. Por isso que é um livro interessante se ler, porque você mergulha num livro de história, mas com um perfil de literatura. E isso atrai o leitor e torna o livro mais leve para se ler. Então ele fica mais agradável à leitura quando a obra, e não necessariamente essa obra, mas qualquer obra, quando ela não tem aquele carrego academicista. Eu sei que para qualquer universidade, qualquer pesquisa dentro de uma universidade, existe a exigência daquela teorização, daquela preocupação
com o método. E a gente vê isso na obra. A gente vê método e vê teorização. Mas você não vê uma obra carregada, pesada, o que a gente chama de academicista. Luan, a gente percebe aqui no livro muitas situações vivenciadas pelos moradores da época. Sim. Passava-se um período de festividades. E aqui uma das coisas que me chamou a atenção é que, horas antes da entrada do bando, chegou um aviso para as lideranças da vila. Entendeu? E aí a gente percebe que há uma indecisão ou há uma firmeza na decisão de não armar a vila. Bom, isso é um fato muito curioso, viu, Lemuel? Porque a ideia de resistência, né, nunca passou pela cabeça dos moradores aqui. A gente vê isso nos depoimentos, principalmente dos que conviveram com as pessoas que estavam naquela época lá, os parentes, né? Eu não tive o prazer de entrevistar um Augusto Nunes, nem uma Dona Rosina Novaes, nem um Justino Ferreira, quem dera, né? A gente conseguiu conviver e falar com as pessoas que conviveram com eles. E a ideia de resistência não passou pela cabeça deles em nenhum momento, até porque eles sabiam, tinham uma consciência que não era possível fazê-la. O tamanho da cidade, a quantidade de pessoas, né? E, por incrível que pareça, até os últimos momentos, a incredulidade de que Lampião vinha ou não ali. Mas eles tentavam buscar uma maneira de agir diplomaticamente. Porque a ideia de resistir, pegando em armas, não passou pela cabeça deles, porque eles sabiam que armas não tinha. Não fizeram isso no levantamento. Não há como resistir. Não há como resistir, não tinha armas. Tentou-se fazer uma coleta financeira. Um senhor que morava aqui, olha que história interessante, um senhor judeu, que vivia em Boa Esperança. Ele, judeu, casado com uma portuguesa, ele chamava Samuel Sales Levi. Ele tentou fazer entre os moradores uma coleta financeira no último instante, no apagar das luzes. Me lembrei disso. Aquele pequeno estalo, ele se lembrou, uma coleta financeira, a gente vai conseguir evitar que Lampião faça um quebra-quebra ou um saque, alguma coisa do tipo, né? Os moradores ficaram tão apavorados que foram-se embora antes, a maioria. Ficou na cidade quem tinha alguma coisa para proteger. Justino, Augusto e sua família, alguns pequenos outros moradores. Defendeu o quê? Suas casas, seus comércios. Outras pessoas que não viram a necessidade de proteger algo foram-se embora. Então a ideia de resistência, principalmente armada, não passou pela cabeça desse pessoal. Pelo menos a gente identificou isso em todos os depoimentos que a gente conseguiu coletar. Em nenhum momento se cogitou uma resistência. Nenhum momento. Apesar de, depois dos acontecimentos passados, políticos da época, como o Jocelyn Villar, que era um grande político aqui da nossa região, ele ter dito em reportagem, em Mossoró, inclusive, que se quisesse evitar que Lampião chegasse a Mossoró, o único local e o melhor local para fazer uma resistência tinha sido em Boa Esperança. Eu acho que foi na Gazeta do Oeste que ele deu essa reportagem, agora eu não estou lembrado bem, mas eu tenho um depoimento dele aqui no livro. Ele disse que era o melhor local para ter feito uma resistência, né? Agora, isso teria que ser previamente agendado, previamente combinado, previamente estabelecido e organizado. O que não aconteceu, né? Os moradores que ficaram aqui, eles tentaram fazer uma diplomacia para suavizar a entrada de Lampião e também a diminuição dos saques, do quebra-quebra. A gente sabe que ocorreu isso, mas só depois de alguns acontecimentos que ocorreram dentro dessa cidade, dentro desse povoado, melhor dizendo. Quando Rosina Novaes, que a gente vai chegar a falar um pouco especificamente dessa parte, quando Rosina Novaes disse a Lampião e às pessoas que estavam com ele quem era ela, aí sim ocorreu diplomacia, a partir dali. Antes disso, não teve diplomacia, foi só saques, prisões e roubos. Quais foram as maiores vítimas aqui?
Mas, assim, as famílias que tiveram maiores prejuízos, que isso é ser vítima também, Sim. e as pessoas que foram vítimas da violência, algum tipo de violência, alguma agressão física, algum tiro, alguma facada. Vítima física de sofrimento, a maior que a gente pode dizer, é o senhor chamado Vicente Teixeira de Lira, popularmente chamado de Vicente Lira, né? Ele sofreu uma punhalada nas costas, uma punhalada que não chegou a morrer, mas que muito próximo da morte. Além dele, teve os roubos dos comércios do cunhado dele, José Silvestre, roubos na casa da família da senhora Francisca Maria da Conceição, que é chamada Dona Lira, roubos no comércio de Augusto Nunes, roubos no comércio de Justino Ferreira, roubos na casa do senhor Francisco Tomás, roubos na casa do senhor Francisco Florencio, conhecido por Coqueiro, roubos na casa do senhor João Batista, Joaquim José. Essas pessoas, sim, sofreram diretamente com a ação dos cangaceiros. Eles tiveram prejuízos financeiros enormes, enormes mesmo. Físicos, de ser agredidos, ou até, em caso de quase chegar à morte, a gente tem o caso de Vicente Lira, né? Que é um assunto bastante interessante, Lemel, porque o seu Vicente Lira, por toda a sua vida, ele sempre disse que quem tinha dado aquela punhalada nele tinha sido o Lampião. A gente vai investigando e colhendo informações para buscar realmente se é veracidade essa informação. E a gente conseguiu descobrir que o autor daquela punhalada no seu Vicente Lira foi o cangaceiro Jararaca, o que foi morto em Mossoró. E como você chegaram a essa informação? Duas informações importantes levaram a essa descoberta. A primeira é uma fonte documental, cabal e muito direta, que é o processo crime de Martins. No processo crime de Martins tem lá o depoimento do cangaceiro Mormaço. E Mormaço, em seu depoimento, que é juntado àquele processo, ele diz bem claramente: entramos em Boa Esperança, quebrando tudo, e lá Jararaca apunhalou um homem, não é com essas palavras, mas ele diz: Jararaca apunhalou um homem deixando quase morto. O nome ele ignora, não diz quem é a pessoa. Mas a única pessoa que foi vítima de uma facada e uma punhalada em Boa Esperança naquela época foi o senhor Vicente Lira. Então, além dessa prova cabal documental, que é o processo Martins, também temos a logística da invasão a Boa Esperança. O Lampião dividiu o grupo em duas partes para invadir Boa Esperança. Apesar de ser uma cidade pequena, ele sempre era cauteloso em invasão de locais. Em Mossoró ele dividiu o grupo em três partes, né? Para invadir Boa Esperança ele dividiu em dois. O grupo que ele ia por uma zona e o grupo que Sabino e Jararaca ia por outra zona. E onde aconteceu a punhalada Vicente Lira era o local onde só passou por ali o grupo de Sabino e Jararaca. Onde Lampião ia, não era possível ele ter se encontrado com Vicente. O local onde Vicente foi apunhalado, onde ocorreu todos os acontecimentos com Vicente, era longe de onde Lampião se deslocava. Então eles não tiveram, logicamente, na logística da invasão, contato. Então, Vicente foi apunhalado logo quando o grupo entrou, o grupo de Sabino e Jararaca. Exatamente. Foi logo no início, foi logo entrando e foi logo agredindo São Vicente. Logo entrando, porque o grupo entrando por a parte que a gente chama aqui do poente, Sabino e Jararaca, eles entraram, os mesmos locais onde eles tiveram contato com as pessoas foi na casa da senhora Lira, e 100 metros depois a casa do cunhado de Vicente, que era o José Silvestre. Fica 100 metros da casa da Dona Lira. E o grupo se aproximou logo desses locais. E foi ali que aconteceu. Antes de chegar até o centro lá da antiga Boa Esperança, a gente vai dar uma passada lá, para ver ainda hoje. Antes de o grupo chegar àquele local onde era o centro, ocorreu os fatos com Vicente Lira, né? Ocorreu os fatos com Vicente Lira, depois o grupo desceu novamente para o centro. Depois de tudo já estar um ambiente completamente dominado, bagunçado pelos primeiros cangaceiros, depois Lampião chegou, onde já tinha acontecido os fatos com o seu Vicente, onde já tinha acontecido os fatos da prisão do seu Augusto, onde já tinha acontecido os fatos da casa da Dona Lira, né? Quando Lampião chegou, esses ambientes já estavam completamente tomados. Já tinha acontecido os casos com o Vicente. Como foi? É interessante a história
de Boa Esperança e Lampião, é, os diálogos que ocorreram com a família do seu Augusto. Sim, O seu Augusto era um homem importante na cidade. muito. Era uma liderança na vila. E o seu comércio foi saqueado, como outros comércios aqui. Entendeu? Então a gente vê, eu vi no seu livro, vi no de Raul, vi em outras obras, algumas narrativas de diálogos entre os cangaceiros e essas pessoas. Né? O que você colheu era um diálogo mesmo? Ou os caras chegaram? Como é que aconteceu esse momento de tensão? Isso é muito interessante, porque quem conseguiu entrevistar o casal Augusto Nunes e Dona Rosina Novaes e o próprio Vicente Lira foi o Raul Fernandes, o filho de Rodolfo Fernandes, né? E colocou isso naquele livro fantástico dele que eu gosto demais, né? E aqueles diálogos do Augusto que Raul Fernandes colocou no livro dele, a gente colhe aqui os mesmos pessoas que conviveram com Augusto e Dona Rosina, eles relatam a mesma coisa. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, é impressionante. E sem eles, detalhe, sem eles nunca terem conhecido Raul Fernandes, nem nunca terem lido o livro de Raul Fernandes. Raul Fernandes escreveu aquele livro na década de 60, se eu não me engano. E com o depoimento do casal, e as pessoas que são parentes do casal, quando entrevistadas por nós, e conviveram com ele, relatam a mesma coisa que está no livro. Então é uma semelhança, uma riqueza de detalhes impressionante do que está do depoimento deles e o que eles falam atualmente. E aqueles detalhes de Dona Rosina e seu Augusto contando ali, fidedigamente aconteceu aquilo. Fidedigamente. Quando o seu Augusto estava na sua casa, e os cangaceiros chegaram abordando ele não abandonou o comércio, não abandonou sua casa, porque lá estava sua família, a família de Dona Rosina. Quando os cangaceiros abordaram ele, ele pensou que poderia negociar algum tipo de coisa. Percebeu-se imediatamente que não, porque os cangaceiros já chegaram, prenderam, tiraram o que tinha nos seus bolsos e amarraram ele a uma cadeira dizendo que ele estava preso. Então aí, inicialmente, o diálogo foi muito pouco, só foi mais selvageria, isso é a verdade, né? Foi mais selvageria. Tudo mudou a partir do momento daquele diálogo com Dona Rosina, que foi impressionante também. Ela vendo sua família aprisionada, seu esposo, os cangaceiros roubando tudo que tinha dentro de sua casa, os comércios já tinham praticamente sido destruídos. Ela percebeu que ia ser levada aprisionada. Foi quando ela, em desespero, disse aquela famosa frase: que terra é essa? Na minha terra isso não acontecia. Foi quando o Sabino Gomes foi quem escutou o relato que ela fez isso e foi chamar o Lampião. Antes disso ele perguntou a ela de onde é que ela tinha falado que era de Pernambuco. E quando o Sabino foi dizer isso ao Lampião, que ele retornou e entrou dentro da casa, que até então ele estava só naquela rua principal ali, dando ordens e mexendo naquilo, faça isso, aquilo outro, que ele desceu do cavalo e entrou dentro da casa de Dona Rosina, perguntou onde é que era a terra dela, ela disse que era da região do Pajeú. Se eu não me engano, Flores, exatamente, Flores. E aí ocorreu todo aquele diálogo. Quem são os seus parentes? Aí ela informou que era prima legítima de Emiliano Novaes. Essa figura que eu tenho um capítulo especialmente dedicado a ele aqui nesse livro. Aí Lampião tremeu na base. Eu acho que ele... no mínimo ele disse, não acredito. Eu vou encontrar o Novaes logo aqui. Logo aqui, nesse fim de mundo. Pois é, acho que a reação dele foi essa, que você teve agora aí. Essa surpresa. A reação dele não choca. Sabino, que chamou Lampião exatamente, porque desconfiou já dessa informação. Então, quando o Lampião chegou e soube disso, ele foi procurar mais detalhes para confirmar realmente esse parentesco. Olha que informação. Os parentes de Dona Rosina hoje em dia, que vivem aqui, são muito meus amigos, são pessoal, gente fina, gente boa demais. Passei a minha vida inteira conversando com eles. Teve um neto de Dona Rosina que me disse, olha, Luan, minha avó teve que pegar todas as correspondências, fotos que ela tinha em casa do pessoal de Pernambuco, mostrar tudo a Lampião. A correspondência com os endereços
que ela se correspondia com o Essas pessoal. correspondências ainda existem? Eu não sei se ainda existe, porque eu não sei como é que ficou no tempo, né? Eu não cheguei a ver as correspondências, mas ele disse que minha avó teve que mostrar essas correspondências de comunicação com a família. Lampião, quando viu os endereços de Pernambuco, das cidades, e o teor das correspondências, não tinha mais o que fazer. Estava ali a prova cabal, né? E o Emiliano era uma pessoa muito, muito próxima de Lampião. Muito. O Emiliano morava na cidade, melhor dizendo, na Vila de São Francisco, ali na região de Floresta, próxima à Serra Talhada também, toda aquela região ali do Pajeú. A Vila de São Francisco era muito frequentada por Lampião, desde a época do senhor Pereira, como a gente sabe, né? Então, era uma proximidade muito, muito grande. Emiliano era coiteiro inicialmente de Lampião, prestava assistência. E depois chegou a ser cangaceiro por alguns meses no bando Lampião. Por algumas desavenças com a volante local, né? Depois ele saiu do bando e tudo mais, mas eram amiguíssimos próximos. Lampião devia favor a Emiliano, tinha uma amizade muito próxima com a família de Emiliano. Então, quando ele chegou aqui e viu uma Novaes, prima legítima de Emiliano, ele não poderia ter outra reação. Ele pediu para que o bando parasse com a algazarra, libertou o esposo de Dona Rosina, seu Augusto, que estava ainda preso. Então, a diplomacia que Boa Esperança precisava chegou aí. Depois de uma hora, depois de tudo já bagunçado e tudo mais, né? Então, inicialmente, não teve aquela diplomacia que eles esperavam. A diplomacia veio depois desses acontecimentos com Dona Rosina. Por incrível que pareça, foi ela a grande salvadora dessa cidade. Se não fosse Dona Rosina, coisas piores teriam acontecido, talvez. Se algum cidadão tivesse reagido a mais quebra-quebra, poderia ser morto. Seu Vicente Lira poderia ter sido morto, né? Ela podia ter sido levada sequestrada. Então, a interferência de Dona Rosina nesse fato foi fundamental para que os rumos dos acontecimentos em Boa Esperança caminhassem para uma coisa tranquila. Juan, você colocou aqui no seu livro, que não lembro agora a propriedade próxima aqui, uma fazenda, que os cangaceiros trocaram animais. Sim. Não sei se é caiçara, né? Que houve troca de animais. E você tem conhecimento de objetos deixados, alguma coisa que eles abandonaram aqui em Boa Esperança ou em outra propriedade próxima? Olha, dessas partes da zona rural, a gente tem informações, e eu fui botando isso no livro, conforme a gente foi coletando, da troca de animais e roubos desses objetos. Objetos pessoais, até inclusive roupas. De deixar, eles deixavam animais. Trocavam e deixavam. Levavam o novo e deixavam o velho, cansado, né? Objetos físicos, ficou aqui em Boa Esperança. Esses eu tenho conhecimento. O quê? Dois presentes que ele deixou com a família de Dona Rosina. Especificamente 2 presentes. Depois de todos aqueles desenrolados fatos, né? Depois de toda a calmaria, depois do conversa com a Dona Rosina, que eles foram embora, né? Já quase mais de 7 da noite, presenteou o seu Augusto Nunes com um fuzil, melhor dizendo, um rifle 44. Esse rifle ainda existe, eu tenho uma foto inclusive dele no livro aqui. E um punhal que ele deu ao seu Augusto, né? Esse punhal se perdeu no tempo, a gente não conseguiu mais identificar onde ele esteve, né? E o rifle permaneceu-se até hoje, está sob o poder de um colecionador que ele, na época que eu escrevi o livro, ele pediu para não ser identificado, porque não sabe como funciona essa questão de armamento, não tirou licenças para provar que é uma peça de museu e tal, e pediu para não ser identificado por essa questão. Mas ele é legítimo, eu vi, presenciei, é um artefato histórico. Eu queria ter o prazer de mostrar a outras pessoas, inclusive eu só cito essa pessoa para a gente fazer apresentações, mostrar, fazer vídeos, e em locais, em eventos, né? Um dia eu quero que eu consiga fazer essa apresentação desses objetos que ele tem em poder hoje, né? Mas que eu conheço, esses aí, né? Nas zonas rurais ficou animais que, logicamente, não se tem mais notícia, mas ficou animais abandonados por eles. Nós não vamos mais falar sobre o livro, não, senão você não vai comprar, né? Tem muita coisa ainda aqui. Isso aqui foi só um aperitivo do que o Luan
tem no livro dele, né? Tem muitas coisas que você vai adquirir o livro e vai ler. E, lógico, vai fazer a sua análise, a sua interpretação e, obviamente, como toda obra, ela merece críticas, né? Você pode fazer suas observações, porque você tem todo o direito de interpretar, analisar e tecer os seus comentários, né? Luan, vamos deixar o livro aqui de lado e vamos conversar um pouco mais sobre Boa Esperança no geral. Sim. Você nasceu aqui, você se criou aqui, você mora aqui. Qual é a sensação quando você conversa sobre esse tema com as pessoas da sua idade, as pessoas mais velhas? Como é que a cidade encara esse fato? Lemuel, isso é uma pergunta que merecia ser feita. Você tocou num ponto que eu gosto de conversar, viu? Porque é o seguinte, esse assunto desperta interesse. Desperta, a gente sabe. Quando a gente faz um livro desse, você tem ideia, no lançamento desse livro, a gente vendeu 70% dele na mesma semana. Foi uma coisa incrível. Eu não achava que faria um sucesso assim. Isso não foi só dos moradores de Boa Esperança, das pessoas daqui de Antônio Martins. Vendeu muito para fora. Agora, quando você lança um livro desse, você tem ideia da dimensão e do qual esse assunto é chamativo. Esse livro, ele trouxe para Antônio Martins uma ideia de que nós temos uma história para contar. Ele trouxe essa atenção, né? Porque alguns amigos meus me contaram, Luan, se esse livro quisesse transformá-lo em uma peça, em um evento teatral, o roteiro estava pronto. Eu não tinha me tocado nisso, eu tinha me lembrado exatamente. Toda a narrativa, todo o enredo, a gente tem até o cenário. A velha Boa Esperança se caracterizava naquela época, era uma rua só. Está lá quase que idêntica, Samuel. Você vai ver quando a gente chegar. Claro, com suas modificações pelo tempo. Mas a gente tem até o cenário para fazer isso, né? A gente tem uma história. Boa Esperança tem uma história. E essa história, claro que não é 100%, mas as pessoas novas, adolescentes, idosos, eles têm uma aceitação pela essa história, por esse tema. As pessoas me perguntam muito quando eu estou em um local, como foi isso, como foi aquilo? Tem suas curiosidades, né? Tem suas informações próprias, mas que quando procuram mais e dão mais atenção a uma coisa e mais outra, eles trazem uma informação a mais para você. E quando eu explico alguma coisa, eu dou uma informação a mais para eles. Então é um assunto que ele vai desde a criança até o mais velho. É um assunto que encanta. E se isso for disseminado por mais e mais tempo e mais pessoas, a gente consegue enraizar o que, por exemplo, não é a mesma intenção, mas o que os moçorenses têm pela resistência. Claro, eu coloquei isso pelo seguinte, até bem pouco tempo, a única cidade que eu conheço, alguém pode me corrigir, né? A única cidade que transformou uma tragédia, e a chegada do Lampião Mossoró eu considero uma tragédia, não tem nada de comédia, nada de divertido. Ninguém está na sua cidade e fica feliz porque 70, 80 bandidos armados, com um histórico de violência como eles tinham, e qualquer bandido, você vai bater. Não. Né? Todos correram risco de perder a vida ali. Além do patrimônio, que isso é o menos. Perder patrimônio, isso a gente recupera. O problema é a vida. Entendeu? Mas Mossoró conseguiu transformar a tragédia no espetáculo teatral que é conhecido em todo o Brasil e fora do Brasil. O Chuva de Balas é um grande espetáculo. Entendeu? Algumas pessoas criticam e têm todo o direito de criticar, afinal de contas, o espetáculo não vai agradar a todo mundo, mas é um grande espetáculo. Né? E parabéns a Tarcísio Gugel, que é o autor da peça,
E parabéns a todos os diretores e atores e atrizes, os câmeras, todos que participam. Foram 22 edições. 22 edições de Chuva de Bala. Impressionante. Hoje nós já temos, por exemplo, Nazaré do Pico, é uma pequena cidade perto de Sertão, é uma vila, né, que está ensaiando o início dessa performance teatral, né, lá no berço da inimizade entre duas famílias, os nazarenos e os Ferreira. Né? Exatamente. Quer dizer, então, ali eles já estão. Então, pegar essa obra e alimentar com outras fontes e transformar no alto um espetáculo teatral ou qualquer outro, um documentário, um longa-metragem, não importa. Sim. Mas que a cidade pense algo para atrair o turismo. Porque o cangaço, eu reproduzo muito o que um amigo meu, foi seu professor Marcílio diz, né? O cangaço pulou o muro de um fenômeno trágico, doloroso, violento de 100 anos atrás, hoje transformou-se num meio de vida. Um símbolo. Um símbolo. Pois é. Ninguém está enaltecendo o cangaço. Mas você pode pegar essa tragédia e transformar em algo positivo para a cidade. É o que Boa Esperança pode fazer. Daqui a 3 anos nós teremos centenário. Pois é. Em 2027. Como eu disse, a história a gente tem. É uma história grandiosa. Eu considero os acontecimentos aqui, do ponto de vista histórico, veja bem, eu considero os acontecimentos aqui, tirando o grande, digamos, o auge, o apogeu de Lampião no Rio Grande do Norte, foi todo aquele movimento e aquele tiroteio em Mossoró. Mas, tirando aquilo ali, os maiores acontecimentos foram aqui. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. A gente pode até dizer assim, mas teve um tiroteio lá em Marcelo Envieira, no açude da Caiçara, né? O fogo da Caiçara. Foi um tiroteio, lógico, morreu um soldado e um cangaceiro. Mas Lampião passou aqui mais de 2 horas. Mais de 2 horas em Boa Esperança. Quanto tempo foi o estadio de Lampião em Mossoró? Meia hora? 40 minutos? Exatamente, é isso aí. Então, quando você bota na mesa, os acontecimentos aqui foram grandes. Não foi um acontecimento, 2, 3. Foram 10, 15 fatos ocorridos aqui. Lampião sentou aqui, jantou, conversou, passou a perna, despreocupadamente, durante mais de 2 horas, com seu bando. Os acontecimentos aqui foram grandes, então uma história grande, essa cidade tem. Eu quis trazer isso para esse livro. Quis mostrar essa importância, né? Eu não quis deixar legada a 2, 3 folhas em outras biografias, como estava antes. A quantidade de detalhes, a quantidade de informações que ainda estavam por ser contadas, eu tentei trazer para dentro desse livro para mostrar o tamanho dessa história. Né? E a partir disso aqui, a gente pode trazer para fora do livro e transformar a cidade num ponto que traga visão, possa ser que traga turismo. Esse turismo é muito visado hoje em dia. A gente vê a questão ali de Pernambuco, como é que o pessoal aproveita, né? Como é que as pessoas aproveitam geralmente em Mossoró. Então, a gente tem um potencial. A gente tem uma história. A gente tem um potencial. Quero saber como a gente fazer. E aqui eu já lanço uma proposta para as autoridades de Antônio Martins. A Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço realiza todo ano em Mossoró o Fórum do Cangaço. Nós somos convidados pela Prefeitura de Felipe Guerra para realizar o Seminário Cangaço Felipe Guerra. Em 2025, nós já iremos para a 4ª edição. E a Prefeitura de Patu também nos convidou esse ano para realizar o primeiro Fórum Jesuíno Brilhante. Realizamos agora em 24. Quem sabe as autoridades de Antônio Martins possam convidar a SBEC, a experiência que a SBEC tem em realizar para o próximo ano. A gente realizar aqui em Antônio Martins um evento sobre o cangaço, discutir um pouco, preparar Antônio Martins para, em 2027, quem sabe, lançar um espetáculo teatral mostrando esses momentos que
a Antônio Martins passou com a passagem de Lampião aqui. Então, fica a proposta. Pensem, é importante. O Luan tem razão. A história está aí, o fato está aí. Vamos transformá-lo e fazer com que Antônio Martins receba turistas, pesquisadores de todo o Brasil. O cangaço é um tema importante. E quando você discute o cangaço, quando você estuda o cangaço, você não está enaltecendo o bandido. Você está tentando compreender os fatos históricos, compreender o comportamento dos sujeitos, compreender o comportamento das vítimas. Inúmeras, milhares de famílias foram vítimas dos cangaceiros. Então, estudar o cangaço não é enaltecer bandido, é tentar compreender o aspecto histórico, sociológico, antropológico, psicológico do que teria levado esses jovens, os cangaceiros eram jovens, tinham com 18 anos, 17, 19, 20, não eram pessoas jovens. O que leva um jovem de 17, 18 anos a entrar no mundo do crime? Isso no século passado, né? E hoje a gente pode também fazer essa mesma pergunta, como muita gente faz, o que leva um jovem a entrar no mundo do crime? Mas são situações diferentes. Não dá para comparar o mundo do crime em 1927 para o mundo do crime em 2024. Isso é assunto para outro momento. Juan, eu gostaria de, com você agora, a gente fazer um percurso, um tour pela cidade, fazer algumas fotos, algumas imagens, alguns vídeos e alguns locais de memória. E eu quero agradecer a sua disponibilidade em nos receber aqui na sua casa, certo, amigo? E colocados à disposição, se você tiver um grupo de pessoas aqui dispostas a pensar conosco a realização do evento em 2025, estaremos à disposição. Obrigado por você nos receber aqui e vamos caminhar, vamos conhecer um pouco, né? Vamos sim, vamos sim. Tem uns locais aí que você vai gostar de ver. A gente tem locais ainda que estão, pessoal, por sinal, quase que originais, quase que idênticos a 1927. A gente tem 2 locais que estão quase que idênticos a 27, 2 casas antigas, né? Inclusive com marcas ainda pela passagem do bando, portas com marcas, né? Então, a gente tem esses locais para verem. A gente tem a rua principal, que era a Antiga Boa Esperança, para a gente ter uma noção do que era. A gente consegue ver isso ainda hoje, né? E o prazer foi meu, Lemuel. O prazer foi meu. A gente está disponível para fazer criar ideias, bolar uma ideia boa de um evento aqui. Merece, a cidade merece, tem muita história para contar, né? Então, eu agradeço você estar aqui, para a gente contar um pouco, para ter esse bate-papo, e o pessoal conhecer a história da invasão do Lampião aqui em Boa Esperança. A gente está disponível para fazer eventos, para apresentar a nossa cidade para as outras pessoas. E lembrar você que em janeiro, nossa rota mística, hein? Mossoró, Quixadá, Missão Velha, Juazeiro do Norte, Crato, São José do Belmonte, Canudos e Piranha. O Resenha do Cangaço e o canal Aderbal Nogueira vai levar você para uma viagem na Rota Mística, lugares de memória onde cangaço e religiosidade se encontram. E quem vai ganhar com tudo isso é você, que vai ter a experiência de conhecer um pouco a história do Brasil, em especial do nosso Nordeste. E ficaremos com as imagens que nós vamos fazer agora da cidade de Antônio Martins, que em 11 de junho de 1927 foi invadida, saqueada pelo bando de Lampião. Mas foi salva por uma mulher, Dona Rosina. Ela que botou freio na bandidagem, na violência de Lampião. Dona Rosina salvou uma cidade das garras de Lampião. Pronto, Lemuel. Aqui a gente consegue ver uma panorâmica da cidade, né? E a gente pode até traçar para o espectador ver mais ou menos como foi a invasão do bando aqui, né? O bando que invadiu primeiramente o centro da cidade, foi Sabim Jaraca, eles vieram por essa
linha do meio da cidade, né? Lá daquele telhado daquele ginásio a gente pode ter como referência. Eles vieram, o bando de Sabino e Jararaca, para entrar por lá, até chegar ao centro da cidade. Enquanto o bando de Lampião veio por aqui, por essa área aqui, que é mais aberta, sem muitas casas, né? Para poder chegar e encontrar o outro bando que já estava no centro da cidade, né? Então foi isso que ocorreu aqui no início da invasão, essa estratégia de invasão dos dois bandos se encontrando no centro de Boa Esperança. Estamos aqui no centro de Antônio Martins, a época que Lampião passou, Boa Esperança. Aqui, nessa direção, o grupo de Sabino e Jararaca, né, vinha para cá. E aqui nessa área que nós estamos, foi onde os grupos se encontraram e ocorreram as maiores atrocidades. Luan, explica para a gente aí como foi essas ações, como foram as ações do bando aqui. Pronto, aqui, Lemuel, foi onde tudo se desenrolou, onde tudo aconteceu, né? Aqui é o embrião da cidade de Antônio Martins. A cidade nasceu aqui, nessa rua, né? Nesse local. A gente pode ver ali a igrejinha de Santo Antônio, a primeira igreja daqui, é uma igreja centenária, ela é de 1901, e ela começou a ser construída antes de 1901, ficou pronta, e a cidade se desenvolveu ao redor dela. Surgiu aqui e foi onde tudo se ocorreu, o bando de Lampião desse local. Como você disse, o bando de Sabino e Jararaca vinham daquela área, e o de Lampião dessa área aí. O de Lampião chegou por trás dessa igreja, o Sabino e Jararaca por lá. Era mais ou menos uma hora dessa. Exatamente, nós chegamos aqui no ponto certo, mais ou menos. Depois das 5 horas da tarde, foi que esse ambiente começou a se tumultuar. 5h30 o grupo estava aqui dentro. Estava ocorrendo o que aqui? Estava tendo festividades do padroeiro de Santo Antônio. Estava tendo festividades, era dia 11, a festa aqui vai do dia 1º até o dia 13, então a gente já estava no final da festa. No dia 11 ia ter uma novena na tarde aí, no começo da noite ia começar a novena, então as pessoas estavam chegando para essa novena. Então estava começando a chegar o pessoal para assistir à missa e alguns estavam nas calçadas quando tudo aconteceu, né? Aqui a gente pode ver a casa do seu Augusto Nunes, que era aquela casinha rosa. Pronto, foi aqui, Lemuel, onde morava o casal, seu Augusto Nunes e dona Rosina Novaes, nessa casa aqui, e o comércio deles era logo do lado, essa outra lá que foi modificada já, mas essa original era onde morava o casal, e onde tudo ocorreu aí, aquele famoso diálogo, dona Rosina Novaes com Lampião foi nesse local. Quer dizer que aqui dona Rosina, seu Augusto foi aprisionado na cadeira. Exatamente. Dona Rosina identificou-se como da família de Pernambuco dos Novaes. Isso. Sabino foi até onde Lampião estava. Isso. Lampião estava parado nessa rua. Parado aqui nessa rua. É. Lampião entrou e estabeleceu o diálogo com Dona Rosina, que salvou a cidade. Exatamente. Dessa forma que você contou. Tudo ocorreu aqui. Essa casa é muito, muito forte a simbologia dela nesse aspecto. Ela está praticamente original. Do jeito que está aqui fora era a época que estava. Você pode ver as madeiras da porta, a fachada, ela está do mesmo jeito. Esse local aqui foi onde tudo ocorreu. E essa casa era a casa do casal Augusto Rosina Novaes. A da esquina, que infelizmente não existe mais, foi demolida logo aí, onde tem esse comércio com uma cobertura verde aí, era onde era a casa de seu Justino Ferreira, e comércio também, um dos líderes do povoado, né? Então tudo ocorreu aqui, né? Tudo ocorreu nesse ambiente. Então, gente, vocês percebam que nós estamos no palco onde, em 11 de junho de 1927, o bando de Lampião invadiu a vila, a comunidade de Boa Esperança e fez muitas vítimas. Não necessariamente vítimas fatais, né? Mas agressões, saques e tantos outros tipos de violência. E aqui, como o Luan colocou, é uma referência. Nós estamos num lugar de memória fundamental para compreender a história do cangaço aqui em Antônio Martins. Ele era um dos líderes do povoado, uma pessoa muito importante. Aqui nesse local, nessa casa Justino, figuras importantes da nossa história passaram aqui, como o Mário de Andrade, Câmara Cascudo, se hospedaram aqui em 1929, na época em que eles estavam visitando os sertões para fazer informações, textos, livros, colhendo informações, colhendo fotos. Se hospedaram aqui em Justino. Então aqui recebeu esse espaço que outrora
foi uma casa de uma das lideranças de Boa Esperança, Sim. recebeu autoridades como Mário de Andrade e Câmara Luiz da Cascudo. Câmara Cascudo. Exatamente. É um local Interessante. também de muita simbologia que, infelizmente, foi demolido, né? Mas era um Resta local agora apenas esses tijolos. só. Isso é o que representa um pouco da história de Boa Esperança no século XX. Representa demais. Essa casa era uma simbologia muito grande. As pessoas ficaram muito tristes quando essa casa foi demolida. Pessoas daqui da cidade, né? Mas era um local em que trazia recordações, que trazia história, que trazia lembranças, né? Era um local muito importante para a história desse local. E a igreja? A igreja de Santo Antônio, ela tá original e ela é testemunha da história e do tudo que ocorreu aqui em 1927, né? Essa igreja viu tudo que ocorreu e tudo que aconteceu aqui nesse cenário dessa rua no dia 11 de junho. É como se nós estivéssemos vendo o bando de cangaceiros. Exatamente. É como se eles estivessem aqui e essa igreja presenciou tudo que ocorreu. Estamos aqui em mais um lugar de memória que retrata a passagem do bando de cangaceiros na cidade de Antônio Martins, que em 1927 chamava-se Boa Esperança. Aqui é mais um lugar de memória que nós viemos visitar e nós vamos ouvir aqui do Luan um pouco da importância desse lugar. Samuel, aqui é um canto também muito importante, um local que tem muita memória porque era a casa do seu Francisco Florencio, o conhecido por Coqueiro. Nesse local aqui, o bando invadiu. Inclusive a porta, aquela porta lá, tem algumas marcas das pancadas do fuzil que eles tentaram arrombar por lá, né? Esse local aqui foi invadido por eles no momento que Lampião estava lá embaixo, naquele momento da prosa com Dona Rosina, seu Sabino, cangaceiro, pegou alguns cangaceiros, foi dar um balão pela periferia do povoado para saquear algumas casas. Então, enquanto Lampião estava lá embaixo, com todo aquele diálogo da Dona Rosina, toda aquela conversa, Sabino veio fazer saques. E essa aqui foi uma das casas que foi saqueadas, nesse giro de Sabino, por Boa Esperança. Aquela porta ali a gente pode identificar algumas marcas. Vamos entrar e identificar algumas marcas da violência praticada por Sabino aqui nessa residência. Aquelas típicas marcas. Pronto, aqui a gente pode ver algumas marcas. Essas marquinhas aqui são das pontas do cano do fuzil. São várias aqui, ó. Que eles não davam com a coronha da arma, dava com a ponta da arma, a ponta do fuzil, a boca, né? Isso aqui ficou marcado e até hoje está nesse local. Mas eles chegaram a entrar na casa? Sim, uma curiosidade que eles chegaram a entrar e tinha dinheiro em cima do móvel da sala que o dono do imóvel tinha deixado justamente para aquela coleta. Sim, para coleta. Que o judeu Samuel Levi tentou organizar. Só que as pessoas na agonia não teve logística para organizar tudo aquilo, mas esse senhor, antes de fugir com a família, deixou o dinheiro lá e foi-se embora. Se alguém chegasse, pegar o dinheiro da coleta, estava ali. Mas no caso não veio alguém pegar, veio o cangaceiro. Quem pegou foi Sabino, e né? Sabino quem pegou com seus homens esse dinheiro nesse local. Vocês podem ver, gente, que isso aqui é a estrutura original de 1927. Ainda está aqui do mesmo jeito, né? As colunas de madeira são todas do período em que o bando de Lampião entrou aqui em Boa Esperança, hoje município de Antônio Martins, no oeste do Rio Grande do Norte. Estamos encerrando a nossa visita aos lugares de memória aqui em Antônio Martins, na companhia de Luan, escritor, professor, que nos deu a satisfação de nos acompanhar, de participar do resenha dessa sexta-feira, mostrando os principais lugares de memória aqui no município de Antônio Martins. Luan, muito obrigado, amigo. Você? Eu que agradeço, Samuel. A gente está à disposição, sempre que prezar, para a gente mostrar essa história que Antônio Martins guarda, né? Que Antônio Martins preserva. A gente consegue identificar hoje casas como essa ainda em pé. Infelizmente tem alguns que não existem mais, mas ainda existem locais como esse que ainda guardam memórias importantes como essas. Que nós encerramos o resenha desta sexta-feira.
Até a próxima sexta e um forte abraço para todos e todas.